Já aconteceu de você entrar em uma operação e logo se arrepender ou ficar perdido com vários trades errados? Nesse vídeo vou te passar alguns passos a observar antes de entrar no trade. Se você seguir esses passos, eu tenho certeza que irá melhorar os seus trades. Então, fica comigo! Nós traders não podemos controlar a direção do mercado, não podemos parar o preço e nem mudar a direção dele. O nosso foco deve estar no que podemos controlar, como nosso gerenciamento, comportamento, entrada e saída. E a entrada é uma das chaves para o sucesso do trader. Uma boa entrada faz com que o stop não seja muito longo, que sua operação não ande muito negativo e o melhor, evite os stops e atinge o tão sonhado gain. Já percebemos a importância da entrada. Vamos ver alguns passos que devemos observar antes da entrada, para assim garantir uma maior probabilidade de lucro no mercado. O primeiro passo antes de fazer uma entrada, realizar um trade, é você definir a tendência macro e micro. E a maneira de você definir isso vai ser de acordo com a sua técnica. Tem gente que vai utilizar linhas de tendência, teoria de Dow, tem gente que vai utilizar indicadores, por exemplo, para poder definir uma tendência. Então vai de acordo com a sua técnica. Dentro da minha técnica, eu vou marcar aqui uma linha aqui, branca, e eu vou imaginar que a gente vai operar a partir dali. Então nesse caso, eu teria que definir a tendência macro e micro desses movimentos aqui atrás. E aí, quando nós falamos de macro, se você opera nos 5 minutos, você multiplica aí 5 vezes para cima o seu tempo gráfico, e esse vai ser um período mais macro para você observar. Nossa linha está aqui, branca, e nós estamos percebendo o que aqui? Uma tendência de alta, claramente de alta, até no tempo maior, no tempo macro. Eu poderia ligar os dois topos aqui com minha linha de tendência. A gente também consegue perceber que aqui tinha uma linha de tendência de baixa que foi rompida. E conseguimos ver também topos e fundos ascendentes aqui da teoria de Dow. Você também pode aplicar aqui a teoria de Elliott, se você utiliza dela. Então esse é o primeiro passo a você observar, a tendência. Feita aqui na macro, a gente vai jogar para o micro. No caso do micro, é o tempo gráfico que eu opero, no caso 5 minutos. Então aqui eu vou estar observando o que o mercado está fazendo. A gente tem um mercado que ele rompeu esse topo aqui atrás, ele deixou esse outro topo aqui rompendo esse topo, ele deixou um fundo no caso, aqui ele não conseguiu ultrapassar, né, pela segunda tentativa não conseguiu ultrapassar, deixou esse fundo e rompeu aqui esse fundinho menor. Porém ele está nesse fundo aqui, agora. Aqui nós temos um mercado que ele não teve força para romper um topo e chegou e parou ali em um fundo. Ele chegou a romper um fundinho aqui, porém esse fundo não é o mais importante da análise gráfica. Então aqui nós devemos ficar esperto com uma possível reversão de preço no caso, porém ainda assim a tendência é altista. Esse é o primeiro passo que você deve realizar, definir a tendência macro e micro. O segundo passo é observar os pontos de oferta e demanda. Após você fazer uma entrada, você acaba percebendo ali um ponto de região de oferta e demanda que acaba indo contra você o preço. Se você tivesse olhado isso antes, você talvez não teria feito a entrada, ou teria feito uma entrada oposta. Então esse segundo passo serve para que você não acabe entrando em uma região que seja desvantajoso para você, às vezes comprar em um topo onde o mercado está querendo vir a reverter. Então para que isso não aconteça, vamos observar antes os pontos de oferta e demanda. Se você quiser, você pode fazer isso no macro e no micro. Então você pode observar apenas os pontos ou você pode marcá-los para que você não perca eles de vista e você saiba que ali é uma região de oferta e demanda. Eu marquei apenas aqui 3 linhas para a gente ter um exemplo. O terceiro passo é você olhar seus indicadores caso você utilize. Você utiliza aí essas médias móveis, IFR, High-Low, seja OBV, volume, e você olhar esse seu indicador. É só no terceiro passo que a gente vai fazer isso.
Primeiro, você observa o preço em si, o mercado em si, as zonas de oferta. Depois você olha os indicadores. Você nunca deve tomar a decisão de entrar em um trade só por conta dos indicadores. O que importa primeiro é preço. Indicador é secundário. O indicador ele vai servir para te auxiliar, te confirmar a sua entrada, o que você está observando do preço. Ele não deve ser utilizado como o ponto de entrada e saída. Ele apenas serve para auxiliar na sua tomada de decisão, na sua análise. O quarto passo ele é mais complicado para iniciantes. Nesse passo nós devemos projetar as possibilidades, baseado no que nós temos aqui, seja através do preço e através dos seus indicadores. No meu caso eu não faço a utilização de nenhum indicador, então eu apenas me baseio no preço. Dentro do que eu tenho aqui, eu vou desenhar algumas possibilidades de movimento. Por exemplo, daqui o mercado ele pode vir aqui, daqui ele querer descer e romper esse fundo. Rompendo essa região, essa zona de oferta e demanda, eu posso ter uma expectativa de retorno dele aqui, para então pegar e fazer um trade, entrar em um trade a partir daqui. Essa é um tipo de possibilidade. Eu tenho outra possibilidade, por exemplo, que ele continue a tendência de alta aqui vigente e ele venha e rompa essa região de oferta e demanda. E a partir que ele rompa essa zona, quando ele retornar aqui, ele pode me dar um trade nessa zona e eu entrar aqui comprado aqui para realizar o movimento lá para cima. Tenho também outra possibilidade, por exemplo, do mercado vir aqui, não conseguir ultrapassar inicialmente, não ter fôlego, ele retornar aqui um pouco e depois ele conseguir romper aqui e dar continuidade ao movimento dele de alta. Essa seria uma terceira possibilidade. Uma quarta possibilidade, que seria difícil de a gente conseguir enxergar ela, até ela aparecer ia demorar um pouco, é ele lateralizar, ele bater aqui em cima não passar, bater aqui embaixo não passar, bater aqui em cima e não passar. Uma quinta possibilidade é ele abrir aqui para cima, daqui ele vir, não conseguir ultrapassar aqui novamente, como se fosse um fundo duplo, e vir para cima aqui e romper aqui e continuar o movimento altista. Isso aqui foi só alguns exemplos de como projetar as possibilidades. Junto com essas possibilidades, você também pode projetar os possíveis alvos, projeção dos movimentos ali para cima, de forma exata, com Fibonacci, com o que você utiliza. Se houver figuras, você pode utilizar o alvo das figuras também para projetar esses movimentos. É isso que você deve fazer nessa etapa, projetar as possibilidades de movimento. Todas as etapas realizadas até aqui servem para a gente chegar até essa etapa, que é planejar os pontos de entrada, que é o que nós queremos. Através dessa lista que a gente vai fazendo, vai ficando mais claro nós identificarmos as possibilidades de movimentos e as melhores oportunidades, no caso, os pontos de entrada. Através do passo de projetar as possibilidades, agora que nós já projetamos elas, e como que a gente conseguiu projetar elas e principalmente o que seria mais viável, que é a favor da tendência. O que é mais provável de acontecer também, que seria, no caso, a favor da tendência. Agora que eu tenho esses movimentos já projetados, basta eu planejar os pontos de entrada de acordo com esses movimentos. Como eu já acabei de falar nos movimentos projetados, nas possibilidades eu acabei mencionando. Se ele rompe aqui, por exemplo, ele faz um movimento de rompimento daqui, eu tenho uma entrada nessa região aqui. Por exemplo, se esse mercado ele vem aqui e ele não consegue ultrapassar, eu tenho uma entrada aqui, por exemplo. Se ele vem até aqui e mostra fraqueza, eu tenho uma entrada nessa região aqui, outro exemplo. Se o mercado ele acaba lateralizando aqui realmente, eu vou usar essas extremidades de preço da lateralização para poder fazer entradas. Então, através das possibilidades que eu vou criando, eu vou identificando os pontos de entrada. E isso é muito importante, porque quando você não fica à mercê do mercado, esperando o indicador, o mercado te dar a entrada, você já tem um ponto, é diferente, entende isso? Você já tem um ponto onde você quer fazer a entrada. É totalmente diferente, você reduz totalmente a sua ansiedade, porque você não está esperando o mercado fazer uma barra forte para você poder entrar,
o mercado explodir para você entrar, não. Você já tem um ponto definido falando assim, olha, quando o mercado chegar aqui, eu vou fazer a minha entrada. Quando o mercado chegar aqui e ele fazer tal coisa, eu vou fazer uma entrada aqui. É isso que você está fazendo. Você está definindo o ponto de entrada. Você está tirando a sua ansiedade, deixando ela de lado. Você está mantendo o controle de você. Não é o mercado que está mandando em você. Não é uma vela que aparece lá, verde lá, grandona, e aí você entra porque você achou que vai subir. Você não está operando pela impulsividade, e sim operando pelo planejamento que você está fazendo. Dentro do que você planejou. Quando você fizer isso, e você vê o resultado, você vai se sentir muito bem consigo mesmo. É muito prazeroso, é muito satisfatório saber que você planejou algo, executou direitinho e deu certo. Aí sim você vai sentir o cara do mercado, um raiz trader. Então, dentro dessas possibilidades aqui, a gente pode ver o que o mercado acabou fazendo. Ele abriu aqui em cima já, testou aqui em cima, desceu devagar e fez o rompimento. A partir daqui que ele fez o rompimento, olha só como que ele retornou para testar essa região da linha, tá? Vindo aqui atrás testar essa região. Então aqui nós desenhamos um tipo de possibilidade, algumas possibilidades, e uma delas foi realizada, e aí você vai fazer a sua entrada. A última etapa será você aguardar os gatilhos, os sinais de entrada, que isso aí cada trader tem o seu. Tem trader que vai entrar aqui em cima sem esperar nenhum sinal, tem trader que vai esperar algum sinal para poder fazer e realizar uma entrada aqui. E assim, né, poder ganhar dinheiro. A gente percebe que o mercado ele lateralizou depois, né, ele deu uma subida boa, porém ele deu uma lateralizada depois, olha só, não conseguiu mais romper. E conforme o mercado vai rodando, você vai fazendo sempre esse tipo de análise. Você vai observando o que o mercado está fazendo, qual que é a tendência, quais são os pontos de oferta e demanda, olha os seus indicadores, depois você projeta as possibilidades de movimento, depois planeja os pontos de entrada baseado em cima das possibilidades, e depois é só aguardar os gatilhos, os sinais de entrada. Não tem erro. Quer melhorar suas entradas? Faça isso. Não faça mais entradas de forma perdida, sem entender nada. Faça entradas conscientes. Se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like e contribui para o crescimento do canal. É a sua forma de pagar por esse conteúdo gratuito que eu trago aqui. E se você é novo no canal, não esqueça de se inscrever. Vídeos novos todas as semanas. E agora vai estar sendo recomendado pelo YouTube pelo menos 2 vídeos aí. E eu tenho certeza que você vai gostar se assistir eles. Eu sou o Rony Raiz e te vejo no próximo vídeo.